Pessoal, bom dia, paz do Senhor Jesus, excelente manhã de quinta-feira para vocês. No Salmos 20 diz assim a Bíblia: O Senhor te ouça no dia da tua angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, envia-te socorro desde o teu santuário e te sustenta desde Sião. Deus ele sempre protege nas situações mais difíceis, ele guarda o seu povo, ele escuta o nosso clamor e vem de encontro às nossas orações para nos socorrer. Esse é um salmo de Davi. Davi viveu diversos momentos assim, onde a vida dele esteve literalmente por um fio, fugindo de Saul ou lutando contra os filisteus, nas suas guerras que ele teve interno também contra seus filhos, né, do Absalão mais ainda, e também a revolta contra Adonias, a revolta de Adonias, na verdade. Davi, ele viveu isso e em toda a sua vida ele viveu experiências que foi do livramento do Senhor e das operações do Senhor. Mas ele orava ao Senhor, ele buscava e pedia ao Senhor que intervisse, que entrasse na situação. Outro texto que eu lembro também, e eu estava até meditando nele hoje, agora de manhã, é aquele texto de Esther, onde havia um juízo, havia um decreto para que o povo de Deus fosse exterminado, e esse decreto não podia ser revogado. Esther entra na presença do rei, também aqui falando de uma oração, porque o rei ali tipifica o próprio Senhor, né, de entrarmos na presença dele, como Davi fez nesse salmo. Então tá um texto ligado ao outro. Ela entra na presença do rei e pede que seja feito um novo edito, já que o outro não podia ser cancelado, anulado, revogado, que fosse feito um edito para que o povo, no dia que foi determinado, para que o povo fosse exterminado, o povo de Israel seria atacado, os judeus estavam ali naquele lugar, né? Foi feito um edito para que eles se defendessem, para que eles pegassem em armas e defendessem as suas famílias. Então Deus ele sempre vai nos dar recursos, meios de lutarmos, de pelejarmos, e Ele mesmo vai à frente nos livrando, nos guardando. Eu gosto de dizer que tem um momento que Davi ele fica tão confuso acerca do que aconteceria na sua vida, que ele pega os pais dele e deixa, né, num determinado lugar com um rei estrangeiro. Ele fala: fiquem aqui até que eu saiba o que o Senhor tem para mim. Ele naquele momento imaginava que ele poderia morrer e os pais dele acabariam morrendo juntos, né, com ele, devido a toda a situação de perseguição que ele estava vivendo. Então ele não sabia. Mas aí 2, 3 capítulos depois a palavra fala que o Senhor o livrava e o guardava nas suas entradas e saídas, ainda que ele não soubesse. Quer dizer, Deus operava sem que ele soubesse. Deus estava livrando ele. Ele achava que de repente poderia acontecer algo de ruim. Imagina os irmãos, quantos livramentos que Deus nos dá, que o Senhor nos dá, sem que venhamos a saber. Eu acho que se fôssemos saber de tudo aquilo que Deus faz, nos livrando, nos guardando, a gente ia ficar doido, a gente não ia sair mais de casa. Então Deus ele está te guardando, ele está cuidando, né? Quando oramos, buscamos a presença dele, clamamos a ele, Deus não despreza a nossa oração. Deus não despreza aquilo que nós colocamos diante dele, né? Ele escuta as nossas súplicas, como diz aqui no versículo 1, né, do Salmos 20. O Senhor te ouça no dia da tua angústia. No meio da nossa angústia, irmãos, só Ele pode nos ouvir, atender e mudar o cenário. As pessoas podem até ouvir a tua angústia, a tua dor, o teu lamento, desabafar. Desabafo é muito bom, mas desabafo não produz mudança. Desabafo não traz a paz para a nossa alma. Traz um alívio de poder falar com alguém, confessar, enfim, contar o que está acontecendo. Isso é bom, mas só que tem um limite. Agora, o Senhor te ouça. O Senhor te ouça no dia da tua angústia. Quando Deus nos ouve, quando Deus escuta o nosso clamor, tudo muda. O cenário muda. As coisas elas começam a se encaixar. Cada coisa vai para o seu devido lugar. Davi ele completa dizendo: o nome do Deus de Jacó te proteja. Envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. O nome do Deus de Jacó. É interessante usar Jacó, né? Poderia ser o nome do Deus de Israel, mas Jacó mostra a condição, né, que aquele homem tinha antes de ter o seu nome trocado, né? Jacó, naquele momento, ele era um homem miserável, era um homem que não tinha direito a nada, era um homem que
né? Estava vivendo uma vida difícil. Depois ele tem um encontro com o Senhor, né? A vida dele é transformada primeiro, depois ele tem um encontro com o Senhor no Val de Jaboque, e o nome dele é trocado para Israel. E a vida dele já era uma outra, já tinha dado uma guinada, já tinha tomado um novo sentido, um novo rumo. Mas naquele momento, Jacó, enquanto ele se chamava Jacó, era um momento de crise, de dificuldade, um momento de transformação nele e na vida dele inteira. Esse nome, que ele te guarde, que ele te proteja. Talvez hoje sejamos Jacó, ainda estejamos na transformação, né? Eu usei essa expressão uma vez, crisalidando, ou seja, quando a borboleta ela entra naquele casulozinho e ela vai se transformando, a lagarta, na verdade, vai se transformando em borboleta. Talvez hoje você ainda seja Jacó, eu ainda esteja como Jacó, como aquele que não tem direito, como aquele que é considerado como alguém que é fracassado, que não vai para frente, que não vai conseguir nada, que não vai alcançar a vitória. Alguém cujo olhar de Deus não está manifesto na vida dele, cuja misericórdia de Deus, não, as bênçãos de Deus não estão manifestas. Talvez hoje você se sinta assim. Mas o Senhor, Ele tem uma palavra para você nessa manhã. Deus, Ele te guarda, Deus, Ele te protege. Deus preparou sim um projeto maravilhoso para a sua vida. Deus preparou sim aquilo que é o melhor. Bem sei eu os pensamentos que eu tenho acerca de vós. Planos de paz, planos bons, pensamentos bons para vos dar o fim que esperais. Deus não pensa coisas ruins ao nosso respeito. Deus não projeta desgraça e ruína na nossa vida. O que leva à desgraça e à ruína são as nossas atitudes, são as nossas brechas, são as nossas decisões, as nossas escolhas, a nossa falta de busca, a nossa falta de comprometimento, a nossa falta de comunhão e intimidade com Deus. Mas Deus quer mudar todo esse cenário na sua vida, meu irmão. Na sua vida, minha irmã. Ele não te chamou para viver um cristianismo mísero, miserável, vivendo de esmolas, vivendo de restos, sem profundidade espiritual, sem maturidade espiritual. Tanto Davi, quanto Jacó, quanto Esther, quando viveu aquele momento difícil, onde havia um juízo sobre o povo de Israel, os hebreus, todos eles, para alcançar de Deus graça, eles tiveram que alcançar primeiro o entendimento de que eles tinham que ir mais fundo. Eles tinham que ir além. Foi necessário. E todos eles foram além. Davi entrou dentro daquela caverna de Adulão. Ele foi além para entender os desígnios de Deus, o projeto de Deus e alcançar. Esther teve que entrar na presença do rei Assuero para que a sua súplica pudesse ser ouvida e a bênção que ela precisava, o decreto que ela necessitava fosse editado, fosse assinado pelo rei. Jacó viveu a sua experiência maravilhosa no caminho de ida em Betel e no caminho de volta no Val de Jaboque. Lutou com o anjo a madrugada inteira. Todos eles deram um passo de fé maior. Deram um passo de fé, foram além do que aquilo que eles estavam acostumados. Tiveram que fazer. Esther, em certo momento, ela até recuou. E Mardoqueu vira para ela e fala, quem sabe se para esse tempo você não foi chamada. Todavia, se você não for à presença do rei, a salvação e o livramento virá de outra forma, mas a sua casa perecerá. Ela foi colocada naquela posição. Ela tinha que dar aquele passo de fé, ela tinha que ir além. Se Jacó também não fosse além, seria morto dentro da casa de seus pais, porque o seu irmão queria tirar a sua vida. Se Davi não desse um passo além, seria morto por Saul. Nós temos que dar esse passo. Você que está ouvindo essa mensagem nessa manhã, tome essa atitude de fé, de crer, de confiar, mas sobretudo de mergulhar mais nesse rio, de ir mais fundo na presença de Deus, de buscá-lo. Às vezes nos queixamos tanto, né, do que Deus faz ou não está fazendo na nossa vida. Existem muitas bênçãos são condicionais. Elas são mediante a nossa busca. Lembra de Josué? Se tu fores como Moisés foi, e se tu guardares todas as ordenanças que eu dei ao meu servo Moisés e te dou, ninguém te poderá resistir. Deus ele emprega uma palavrinha várias vezes nesse texto. Se. É condicional. Se tu for como Moisés, se tu guardar a minha palavra, se tu me buscar. Porque senão, meu irmão, não tem como alcançar o milagre.
mas você vai alcançar, porque você já tem buscado, né? Que Deus te abençoe, que Deus encha a sua vida das suas bênçãos, da sua graça, que é maravilhosa, e da sua paz, que acalma a nossa alma. A paz do Senhor Jesus.